chamamos para a Itália para nos brindar a palestra do dia de hoje. Boa noite, gente. Tudo bom? Como o Alex apresentou, para a Itália, a gente já se encontrou aqui em abril, né? Eu acho, se não me engano, em abril, conversando sobre a catequese em Santo Agostinho. Talvez não estivesse todo mundo naquele dia, eu acho que não estava, né? Tem gente, tem umas caras novas, diferentes, né? Então hoje, mais uma vez, a gente se encontra, agora não mais para falar da catequese em Santo Agostinho, mas sobre a regra de Santo Agostinho. E perceber essa regra, como que ela ilumina a nossa vocação à vida consagrada. Nós vamos entender um pouco essa vocação à vida consagrada, não só os freis, as freiras, mas como que de alguma forma a gente, pelo batismo, também se consagra, né? Antes da gente iniciar, queria agradecer presencialmente, assim, com mais calma, a presença dos que estiveram comigo no dia 30 de junho, lá na ordenação diaconal. Teve uma representatividade grande da fraternidade, foi uma alegria, um prazer ter vocês lá comigo no dia 30. Muito obrigado pela presença de quem foi, pela oração de quem foi, mas também a oração de quem não pôde ir, uma série de outras questões. Muito obrigado mesmo. Vamos lá então? A passagem do slide, como que eu faço? Você passa, você vai passando. Eu esqueci de trazer o negocinho de passar hoje. Bom, então a regra de Santo Agostinho é vocação à vida consagrada. Vamos lá. Regra. Para quê? Quando a gente vai conversar sobre a regra de Santo Agostinho, eu acho que primeiro a gente precisa pensar sobre o que significa ter regras. Para que servem as regras? Uma pergunta. Para organizar, chegar no objetivo, para obedecer, disciplinar, uniformizar. É possível viver sem regra? Vira bagunça, não vira? Em casa, na educação dos filhos, estabelecer uma ordem. Em casa, na educação dos filhos, se desde pequenininho a gente não coloca algumas regras, fica insuportável, né? Isso é importante a gente ter em conta, porque às vezes quando a gente fala a regra de Santo Agostinho, as regras da igreja, as regras da pastoral, a gente começa a fazer umas caras feias assim, porque as regras vão limitando, né? E aí a gente fala, nossa, mas essa regra é muito pesada, essa regra é muito dura. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. O que a regra garante, qual que é o espírito da regra e o que é detalhe, ou o que é superficial na regra. Pensando e estudando a regra de Santo Agostinho, nós vamos ver isso. Então, as regras são importantes. Sem elas, impossível a gente viver. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender qual que é o espírito da regra, porque senão a gente fica escravo dela. E a regra, a função da regra, das leis, das normas, não é fazer da gente escravos, mas é orientar, dar um norte na vida da gente, resguardar valores, princípios básicos. É um pouco isso que nós vamos ver com a regra de Santo Agostinho. A importância histórica da regra de Santo Agostinho. Pode ir. É a primeira regra do Ocidente, vindo antes da de São Bento. A comunidade é feita por monges, mas não que cada um vive no seu mundinho, mas que nós juntos
temos um coração, um só coração em Deus. Esse é o fio condutor da regra. Um coração em Deus, essa unidade, essa comunhão. Então, o monacato agostiniano, vocação à vida consagrada. Agostinho viveu verdadeiramente como um monge, como um religioso consagrado. E aí tem algumas etapas da sua vida que nos apresentam essa vida de Santo Agostinho como monge. A primeira, o projeto fracassado de comunidade. Ele tentou fazer uma comunidade logo ali, quando ainda estava em Milão, logo depois da conversão. Lembram daquele episódio do jardim e tal? Ele tentou fazer uma comunidade de amigos para poder viver junto, na busca da sabedoria, na oração, no estudo, mas não deu certo. Por quê? Alguns queriam trazer as esposas e outros não queriam que as esposas fossem trazidas. Aí deu uma briga e aí desfez a comunidade. Esse primeiro projeto dele fracassou por conta desse episódio, desse conflito entre aqueles que queriam trazer as esposas e aqueles que não eram casados e não queriam que as esposas viessem. Bom, depois tem o retiro de Cassicíaco, que é aquela experiência que ele vive logo depois da conversão. Ele vai para essa chácara próximo de Milão, fica lá mais ou menos uns 9 meses. 9 é um número significativo, né? 9 meses é o tempo da gestação, né? Ele fica, isso eu não sabia, foi uma curiosidade que eu descobri agora. Ele fica 9 meses em Cassicíaco, se preparando para o batismo, para o seu novo nascimento, né? Então, 9 meses, uma gestação, preparando para esse novo nascimento. E lá em Cassicíaco, ele, alguns amigos, o seu filho, Adeodato, Santa Mônica, todos vivem juntos, rezando, estudando. Em Cassicíaco ele vai produzir muitas obras, sobretudo as obras de caráter filosófico, são desse período de Cassicíaco. Solilóquios, A Vida Feliz, O Mestre, são todas obras desse período do retiro em Cassicíaco. Depois que ele é batizado, ele monta um eremitério em Tagaste. Tagaste é a cidade onde ele nasceu. Lá ele, num sítio também afastado da cidade, ele cria essa comunidade com seus amigos para estudar, para rezar junto. Santo Agostinho nunca gostava de ficar sozinho. Sempre vai chamar os amigos para estar junto, para viver junto, para conversar, para rezar, para estudar. Só que mesmo tendo esse ritmo de vida religiosa, ele não vai deixar de fazer pastoral, porque vai começar a aparecer necessidades, e aí, como muito inteligente era, escrevia cartas, orientações, mandando, explicando as coisas para o povo que perguntava. Eremitério que vem de eremita. Tanto que a ordem de Santo Agostinho, o primeiro nome foi Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Aí depois os eremitas caíram em desuso e ficou só a Ordem de Santo Agostinho. Não porque a gente vivesse como eremitas, no sentido de viver sozinho dentro de uma caverna, como a maioria dos eremitérios são, mas por essa experiência de ser um, mesmo sendo muitos. Um coração em Deus, né? Bom, depois ele faz uma comunidade de homens. Agostinho muda-se para Hipona, em 391 é feito presbítero. Mas mesmo assim, sendo feito padre, naquela época não tinha seminário igual hoje, né? Passa 9 anos para ser padre. Você chegava na igreja e falava, padre, Agostinho, padre, pronto, estava feito padre. Depois vinha só o bispo ordenado, assim que funcionava. O povo aclamava o candidato padre e o povo aclamava o candidato bispo. Chegava lá, Agostinho bispo, pronto. O povo fazia. E Agostinho não queria nem ser padre e não queria nem ser bispo. Ele queria estar junto com seus amigos nessa comunidade, vivendo essa espiritualidade, essa música de Deus. Mas aí ele é feito essa comunidade. Depois que ele é feito bispo, também assim por aclamação, né?
ele teve que se mudar dessa segunda comunidade, dessa comunidade de homens. Porque a vida de bispo era muito corrida. Porque na época de Santo Agostinho, ser bispo era ser o juiz, era ser o prefeito. O bispo ocupava uma função assim, acumulava uma série de funções. Então, essa demanda toda atrapalhava um pouco a vida da comunidade. Então, os monges queriam estudar, queriam rezar, e o Santo Agostinho resolvendo o pepino do povo, resolvendo o problema. Então, ele faz uma outra comunidade. Deixa os monges lá quietinhos, aqueles que não queriam ser padres, e em Hipona ele constrói, cria uma nova comunidade agora com os padres. Então, ele muda para o palácio episcopal, vamos dizer assim, né? Mas não vai sozinho. Carrega um punhado de gente, os padres, outros ministros, para morar junto dele. Provavelmente foi aqui que ele escreveu a regra. Porque como ele ia estar fora da comunidade, ele falou, olha, vocês que vão ficar aí é assim, 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 assado, que vocês devem viver. E aí entrega a regra para a comunidade de homens. Além dessa comunidade de clérigos, há também uma comunidade de mulheres, que é a destinatária da Carta 211, cuja Perpétua, irmã de Santo Agostinho, era a superiora da comunidade. Então, esse percurso é para a gente entender como que Santo Agostinho sempre prezou a vida comunitária. Bom, a regra de Santo Agostinho tem 49 parágrafos distribuídos em 8 capítulos. É um texto pequeniníssimo. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a tradução oficial que a gente tem da ordem. A regra não é todo o livro. 49 parágrafos e 8 capítulos. Isso aqui é a regra. A regra é muito curtinha. Muito curtinha. Isso aqui são as constituições da ordem de Santo Agostinho. A gente não ficou satisfeito, aí inventou mais um monte de coisa. Mas basta dar conta disso aqui, né? Na verdade é que as constituições têm uma série de outras recomendações, orientações, enfim, milhares de coisas. Mas a regra é muito curtinha, por isso que fez sucesso. Numa sentada não dá para ler? Ela tem 8 capítulos. Uma abertura, na qual reflete o mandamento do amor. E depois, capítulo 1, o ideal dos primeiros cristãos, a comunhão. Esses nomes não foi Santo Agostinho quem deu, tá? Esses nomes é a interpretação que o Frei Clodovis Boff, não sei se vocês já ouviram falar, irmão do Leonardo Boff, é teólogo, né? O Clodovis também. O Clodovis é servo de Maria. E os servos de Maria usam a regra de Santo Agostinho. Ele escreveu esse comentário da regra. A regra era aquilo, o comentário da regra. A gente sempre complica, né? Ele escreveu esse comentário da regra, muito bom, muito interessante. Quem tiver interesse em ler, vale a pena. É bem claro. A regra de Santo Agostinho, Clodovis Boff. E aqui ele dá esses títulos para os capítulos. Aí já é uma interpretação que ele faz, né? Não foi Santo Agostinho que deu esses nomes. Então, primeiro capítulo, o ideal dos primeiros cristãos, a comunhão. No capítulo 2, a prática da oração. O 3, pobreza, vida sóbria. O 4, castidade e correção fraterna. O 5, o uso dos bens e cuidado do corpo. É muito engraçado, Santo Agostinho dá umas orientações de como cuidar do corpo. Tomar banho, essas coisas tudo. Percebe? A aplicação muito... Para que ensinar a tomar banho, né? Mas o que está querendo dizer com isso, né? Tem que ir no espírito, no profundo. O 6º, o perdão fraterno. O 7º, a autoridade e obediência. O 8º, a prática da regra. Nós não vamos olhar todos os capítulos, ainda que a regra seja curtinha. Se a gente vai desdobrar, a gente ficaria um tempo todo, gastaria um semestre para trabalhar cada parágrafo, cada capítulo, enfim. Eu vou trazer a abertura e o capítulo 1º, que é fundamental. No capítulo 1º está o esquema de toda a regra. Se a gente pegar o
capítulo 1 entender os outros capítulos. E o último capítulo, que é fundamental também, para a gente depois não ficar se arrastando debaixo da terra, mas pegar o espírito dela, né? Bom, o núcleo essencial, isso é o primeiro parágrafo. Juntos, antes de tudo, irmãos caríssimos, amai a Deus e depois ao próximo, pois estes são os principais mandamentos que nos foram dados. Alguma novidade? Não. Aí que está. É que às vezes o óbvio a gente esquece. A gente inventa tanta coisa, tanta moda, tanta regrinha e esquece do essencial, do fundamental. Antes de tudo, irmãos caríssimos, amor a Deus e ao próximo, pois estes são os principais mandamentos que nos foram dados. Poderia parar aí, né? Parar aí. Isso aqui é o Evangelho. É o Evangelho. A primeira regra do cristão é o Evangelho. É o amor a Deus, o amor ao próximo. Nesse sentido, Santo Agostinho não está inventando a roda. Está confirmando para nós uma coisa que a gente já precisa sempre recuperar, sempre relembrar. Difícil amar assim, e ter por base uma vida no amor é coisa simples, né? Exigente. O fim da vida religiosa, partindo do amor, é ter uma só alma e um só coração. Esse é o nosso objetivo. Partindo do amor, a gente quer chegar em uma só alma e um só coração. A gente quer ser um em Deus. Monge, né? Monos, um em Deus. Santo Agostinho, no início das Confissões: fizeste o Senhor para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar e repousar em vós. Partindo do amor, o objetivo último da nossa vida é ser uma só alma e um só coração em Deus. Como que a gente chega nesse objetivo concretamente? Qual o caminho, a base material para a gente ter uma só alma, um só coração, segundo Santo Agostinho? A comunhão de bens e a distribuição proporcional. Aqui está o coração, o jeito da gente, a partir do amor, alcançar uma só alma e um só coração. A comunhão de bens e a distribuição proporcional. Isso, num contexto, numa sociedade capitalista como a nossa, não encaixa. Não encaixa. E aí que está. E aí que está. Porque esse é o princípio fundamental, é o fio condutor da regra. A comunhão de bens e a distribuição proporcional. Novidade do Santo Agostinho isso? Não. Atos dos Apóstolos. Os cristãos tinham tudo em comum. A música: repartiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Aí que está o nervo da coisa. Como a gente vive essa comunhão de bens? E essa distribuição proporcional. Essa distribuição proporcional é o que Santo Agostinho chama de a cada um conforme a necessidade. Aqui está um princípio de justiça. Justiça não é distribuir tudo igualzinho. Nós não somos iguais. Justiça é cada um ter as mesmas condições, as mesmas possibilidades para poder realizar, fazer as suas coisas. Não é todo mundo ter a mesma coisa. Do ponto de vista salarial, por exemplo. Não acontece hoje.
Do ponto de vista salarial, por exemplo, não quer dizer que todo mundo vai receber o mesmo salário, porque tem necessidades diferentes. Tudo bem que o Supremo Tribunal Federal não tem tantas necessidades assim para aumentar o salário do jeito que aumentaram, né? Mas tem necessidades diferentes. E Santo Agostinho, nesse sentido, é muito humano. A cada um conforme a necessidade. E para a gente saber a necessidade do outro, precisa escutar, precisa acompanhar. Não é só uma cesta básica no final do mês, um pão, um copo d'água. É vida comum. É um coração em Deus. Então essa comunhão de bens e essa distribuição proporcional, eu acho que é o de mais provocativo da regra de Santo Agostinho para nós, agostinianos, para os freires, as freiras, para nós, leigos e leigas agostinianos, enfim. E isso, essa base material, essa via da comunhão de bens e da distribuição proporcional, está plantada numa base espiritual, que é a da humildade. Ser humilde. O que é necessário, o que é do outro, o que é meu, para meu uso. Essa humildade diante da vida, diante das coisas, é um princípio espiritual, é um valor que às vezes a gente perde, né, nessa correria toda, humildade. Então, partindo do amor, com o objetivo de chegar a uma só alma e um só coração, pela via da comunhão de bens e da distribuição proporcional, eu desenvolvo essa base espiritual da humildade, que consiste em honrar Deus um no outro. Deus não está assim nas alturas ou numa coisa que eu imagino. Deus está no outro que está do meu lado. E aí tem hora que fala assim, poxa, mas tinha que ser justamente aqui. Não é? Às vezes o outro que está do meu lado é o lugar que a gente menos vê Deus. Mas é justamente no outro que Deus está. Honrar Deus uns nos outros também é o desafio. Honrar Deus na Eucaristia, ótimo, está lá em tocar. Honrar Deus na palavra, escutei, tudo bem, né? Mas honrar Deus em quem mora comigo, ou aquele companheiro, aquela companheira de pastoral que às vezes é um pouco complicado, então, aí que está. E aí, mais uma intuição de Santo Agostinho com relação a essa vivência do comum, da via da comunhão de bens e da distribuição proporcional. Ele fala, cada um conforme a necessidade. A gente brinca, né, nas nossas casas assim, quando Santo Agostinho falou esse negócio, a cada um conforme a necessidade, ele abriu a precedência, né? Porque aí a pessoa falou assim, mas eu preciso. E aí nessa de eu preciso, a cada um conforme a necessidade, Santo Agostinho deixou meio complicado, né? Mas ele fala assim, olha, cada um conforme a necessidade. No entanto, é melhor, no entanto, prefira as coisas comuns às próprias. Prefira o comunitário ao invés daquilo que é individual, daquilo que é pessoal. E mais, é melhor precisar menos do que precisar mais. Então, ele fala cada um conforme a necessidade, mas vai limitando então essa necessidade, né? Bom, esse é o caminho proposto pela regra. Isso aparece no primeiro capítulo. Os outros capítulos, falando da vida de oração, da castidade, da pobreza, da autoridade, vão de alguma forma refletir esse princípio, esse caminho. Vai ter outras coisas muito interessantes, tem umas coisas muito legais. Quem não leu, vale a pena ler assim. Por exemplo, na parte da oração, ele vai falar assim, olha, canta o que é para ser cantado, o que não é para ser cantado, não é para ser cantado.
E tinha uma divisão, isso canta, isso não canta, então eu fico inventando moda, né? O que é para ser cantado é para ser cantado, o que é para ser rezado é para ser rezado. E assim vai uma série de recomendações ao longo da regra, né? No final, no último capítulo, ele coloca, no penúltimo, na verdade, é o jeito da gente viver a regra. Da gente não ficar preso nas regrinhas. Tem um princípio, um jeito da gente viver a regra que eu queria que a gente lesse agora. Conceda-vos, Senhor, observar todas essas prescrições com disposições de amor, como enamorados da beleza espiritual e exalando através da nossa boa convivência o bom perfume de Cristo, não como escravos debaixo da lei, mas como pessoas livres, estabelecidas sobre a graça. Conceda-vos o Senhor. É Ele quem dá a graça. Se nós queremos fazer do nosso jeito e com as nossas forças, a gente não dá conta, a gente frustra, a gente briga. Deus concede para nós essa graça. Observar todas essas prescrições com disposições de amor. Então não é obedecer com a cara amarrada, é obedecer com disposição de amor, assumindo aquilo como algo bom, como algo de valor para nós. Isso não é fácil não, obedecer com disposições de amor, fazer aquela regra passar para dentro e ela deixar de ser uma coisa fora, mas um princípio dentro de mim, é um grande desafio também, mas é a proposta, né? Como enamorados da beleza espiritual. Quando a gente está apaixonado, nada é pesado. Nossa, você vai do Engenho Novo a Santa Cruz, eu sei que é longe, do Engenho Novo a Santa Cruz, tranquilo, sem pisar, andando, porque a paixão te faz leve, te faz abraçar tudo com amor. A gente precisa viver esses princípios enamorados da beleza espiritual e exalando o bom perfume de Cristo. Como? Através da boa convivência. Será que a gente, assim, olhando para a nossa comunidade, para as nossas comunidades, quem está chegando pela primeira vez sente um bom perfume ou um mau perfume da nossa convivência? Para nós três, quando o jovem vocacionado olha para nós, será que ele vê um bom perfume ou assim, uma coisa meio azeda, meio passada? Muito sério, muito sério. Bom, exalar o perfume de Cristo através da boa convivência, e aí o fundamental, não como escravos debaixo da lei, mas como pessoas livres, estabelecidas sob a graça. As regras da vida da gente não podem ser um peso que nos faz escravos sob a lei, mas a partir do momento que a gente, com disposição de amor, acolhe aquela regra, a gente a vive livre sob a graça. É Deus quem concede, quem possibilita a gente viver aquilo que Ele nos pede. O Evangelho, os Atos dos Apóstolos. Será que vale o que vale da regra de Santo Agostinho ainda hoje? Cochicha aí, cochicha aí. Cochicha aí, vamos lá. O que vale da regra de Santo Agostinho ainda hoje? E aí a gente já vai terminando.
É um texto que vale a pena ler hoje? A gente podia enviar para o Supremo Tribunal Federal o capítulo. Nesse ano de eleição, esse ano de eleição, enviar assim um presente de Santo Agostinho para os nossos candidatos, né? E eu tenho a impressão que vale a pena ler a regra, porque ela nos provoca aquela intuição no início, né? Por que a gente vai ler a regra? Porque a volta às fontes dá um ânimo para a gente continuar. De vez em quando a gente precisa de uns chacoalhões assim, perceber um pouquinho que a gente pode fazer cada dia para exalar esse bom perfume, né? Nós vamos terminar, já está quase na hora, cantando a regra. Tem uma música que acho que vocês conhecem, que é o Fizeste-nos, que é a regra cantada, sobretudo o primeiro capítulo. Então eu queria que agora a gente cantasse essa música, rezando essa música, prestando bastante atenção naquilo que a regra propõe e que a gente pode, na nossa casa, na nossa pastoral, no nosso bairro, provocar, incentivar com relação àquilo que a regra de Santo Agostinho nos ensinou. Todo mundo conhece o Fizeste-nos? Então nós vamos aprender assim. Fizeste-nos, Senhor, para nós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em vós, Senhor, enquanto não descansar em vós. Antes de tudo, meus caríssimos irmãos, a Deus amemos e ao próximo depois, pois estes são os principais